Olá pessoal, estamos aqui novamente com o professor Marcelo Piaz Júnior para conversar sobre citação indireta, né? Vamos trabalhar na prática como elaborar e entender seu funcionamento. Não se esqueçam também, tá, de deixar o like e se inscrever no nosso canal para ajudar a contribuir aí no desenvolvimento de mais conteúdo. Bom, então o nosso enfoque nesse momento, né, é conversar sobre esse ponto básico dentro de uma monografia, a citação. Já temos um vídeo também sobre citação direta e agora o nosso enfoque é abordar como vocês vão ler um artigo e reescrever e realizar uma citação não de forma literal, né? Não chegar e pegar exatamente como o autor escreveu, mas reescrever. Essa é uma das principais citações que nós temos para qualificar e melhorar um artigo, um trabalho. Não fique utilizando muita citação direta, pessoal, não é legal. Reescreva alguns parágrafos, faça uma mudança, dê o seu comentário, seu toque dentro de cada ideia, de cada parágrafo dos autores. Então, por exemplo, eu peguei aqui para a gente dar uma treinada, né? Um artigo chamado Os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o agronegócio e alimentação, de 4 autores, né? Só para relembrar, são 4 autores. Quando são 4 autores, como que a gente faz uma citação? Pelo sobrenome, né? Do primeiro, et al, entre outros. Então, o primeiro autor, entre outros. Isso aqui conforme a BNT, tá, pessoal? É um estudo de 2020 sobre a pandemia e os efeitos no agronegócio. Então, ó, Schneider et al, entre outros. Schneider, entre outros, 2020. Isso é assim que a gente cita, ó. Abordam, comentam. Se fosse uma citação direta, eu ia colocar aspas. Por exemplo, Schneider et al abordam que a pandemia... Mas isso aqui é de outro autor, ó. Isso aqui já é de outro autor. Eu não poderia dizer que foi dele. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Ó. Essa frase aqui, a primeira frase do Schneider, é de um autor. Eu não posso citar como se fosse dele, porque isso aqui é de um autor, tá bom? Eu posso citar, por exemplo, ó, esse parágrafo aqui não é de nenhuma citação, é ele que escreveu. Eu poderia fazer uma citação direta dessa parte aqui. Ó, Schneider et al aborda. Isso aqui é uma citação direta, tá? Isso aqui é uma citação direta. Agora uma citação indireta. Schneider et al discutem sobre... Vamos ver aqui. Vamos primeiro a gente ter que ler o parágrafo, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer uma citação indireta, nós temos que entender o contexto e adicionar informações, comentários, uma crítica talvez. E além disso, ir adicionando outros também, outras citações diretas de outros autores, para ir corroborando, para ir conversando, né? Isso dentro de um referencial teórico fica muito bom. Ou até, por exemplo, eu posso realizar citações na introdução, para entrar com o meu tema, lá na parte do contexto da pesquisa. Então vamos ver aqui o que o autor abordou. Até o momento que estamos escrevendo este artigo, não se verifica escassez de oferta de alimentos no Brasil. À primeira vista, pode-se dizer que a pandemia não está afetando o setor alimentar. Não obstante, já registrados problemas de distribuição, escoamento de produção, logística de acesso, contaminação em unidade de processamento. E não são poucos os agricultores que deixaram de colher sua safra, porque não havia para quem vender, uma vez que muitos compradores suspenderam as compras ou até mesmo o acesso aos espaços usuais de vendas foram proibidos. Então, discutem, o que a gente pode entender? Que eles discutem sobre o impacto da pandemia nos agricultores e na oferta e venda de alimentos. E abordam os possíveis efeitos já observados, né? Já observados nesse segmento, como por exemplo que discutem sobre o impacto na oferta e abordam possíveis efeitos já observados nesse segmento, como por exemplo
problemas logísticos e de distribuição dos alimentos. Além disso, reitera-se o destaque dos autores sobre a possibilidade de problemas com a oferta e demanda de produtos. O ideal, tá, pessoal, é reescrever, tu lê o parágrafo, tu reescrever a ideia. Não é reescrever 3, 4 frases, tá, pessoal? Não é você chegar aqui, ó, isso aqui é importante. Sempre falo para os alunos. Uma citação indireta não é eu chegar aqui, pegar essa frase aqui, ó, Schneider et al. Abordam que até o momento estamos escrevendo esse artigo, e pegar aqui, por exemplo, sinônimos. Até o período que estamos escrevendo não se verifica escassez. Não é, tá, pessoal? Não é pegar sinônimo, por favor. Então, é reescrever a ideia, tentar adicionar mais informações, depois trazer outro artigo discutindo. É fazer esse jogo de ideias. Não é uma cópia, tá, pessoal? Não é trocar algumas palavras. Isso aqui é importante. É reescrever mesmo. Entender o contexto. Às vezes lê 2, 3 parágrafos do autor e reescreve. Usa a sua ideia em um parágrafo só. É você refletir sobre esse tópico. Tá bom? E além disso, tá, pessoal? Esse parágrafo que nós criamos aqui tem outra forma, na citação indireta, tá? Eu poderia pegar isso que eu escrevi, ó, o impacto da pandemia nos agricultores, e colocar os autores no final, ó, Schneider et al. 2020. Reparem que eu não tenho obrigatoriedade de colocar a numeração da página, enquanto na citação direta eu tenho. Na indireta eu não preciso, não tenho essa obrigatoriedade de colocar o número da página. E eu posso deixar para colocar os autores no final. Eu falo a ideia deles e depois coloco os autores, ó. O impacto da pandemia nos agricultores e na oferta de alimentos já podem ser, aí eu tenho que reescrever, né? Já podem ser, ó, o impacto da pandemia nos agricultores e na oferta de alimentos já podem ser observados nesse segmento, principalmente relacionados aos problemas logísticos e de distribuição de alimentos. Reparem que eu posso fazer 2 tipos de citação indireta, ó. Eu posso colocar o nome dos autores, né? Schneider et al. 2020 discutem sobre o impacto da pandemia, tal. Ou eu coloco a ideia deles, o impacto da pandemia nos agricultores, na oferta de alimentos, abordo todo o contexto que eles abordaram e coloco o nome dos autores no final. Vocês vão ver que os artigos de boa qualidade normalmente fazem esse tipo de citação, tá bom? Eles costumam utilizar. Deixa eu até abrir aqui, ó, pessoal, o artigo do Schneider et al, né? Esses 4 autores. Lembra que se fosse só 2 autores, por exemplo, o Sérgio e o Abel, seria Schneider e Cassol 2020. Mas como são 4, é Schneider et al, entre outros, né? Olha só, reparem aqui, ó. E o importante é que para vocês virarem um bom escritor de TCC, vocês têm que ler. Aí vocês vão entender como que o escritor, que o autor fez também. Olha só. Nesse sentido, alertamos para a necessidade de uma avaliação cuidadosa dos cenários. E aqui, ó, pessoal, eles fazem uma citação indireta. Reparem que eles não colocam aspas. Não tem aspas. E não tem número de página. Já dá para imaginar que é uma citação indireta. Ó, com base nos estudos, materiais consultados, tal, os efeitos dos problemas no sistema alimentar. E aqui, ó, por que eles colocaram 2 autores? Você pode fazer isso também. Por exemplo, eu faço uma frase,
eu pego uma frase de um autor: a gestão ambiental é muito importante para o planeta. Um monte de autor já falou isso. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Schneider et al. Falou isso. Porém, eu tenho outro estudo. Eu tenho um estudo de Silva, 2020, que também falou isso. Então, se eu cito uma frase que é de vários autores já tiveram essa mesma ideia, já abordaram esse mesmo contexto, eu posso colocar mais de um grupo aí de autores. Isso é bem bom, é bem interessante para um artigo científico, tá bom? Isso foi mais que uma dica para vocês, tá? Mas para quem está fazendo TCC, não tem tanta necessidade de colocar vários autores dentro de uma citação indireta, mas fica interessante. Então, pessoal, por hoje é isso. O próximo vídeo será sobre referências. Isso é muito importante. Não adianta citar corretamente e não realizar as referências de forma apropriada. Então, siga o nosso canal, deixe seu like e não esqueça de assistir o vídeo sobre referências. Até a próxima, pessoal, e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários.